Bom dia, meus queridos alunos do segundo ano. Como vocês estão, meus amores? Como foi o feriado de vocês? Hein? Hoje é sexta-feira, amanhã já é final de semana. E eu resolvi hoje, no nosso vídeo de matemática, revisar algumas coisas com vocês, falar sobre alguns conteúdos e mostrar para vocês o que a gente conhece como subtração por reagrupamento ou subtração pedindo emprestado ou subtração com reserva. Só que antes da gente iniciar o nosso vídeo de hoje, como é de costume, eu gostaria de fazer a chamada e eu peço que vocês continuem colocando aqui nos comentários da plataforma que vocês estão presentes, porque isso me ajuda muito a acompanhar vocês aqui pela plataforma, pelo Google Sala de Aula, certo? Então, agora eu vou fazer a chamada. Alice Vitória da Silva Santos, Brenda Batista da Costa, Heloísa Rodrigues de Souza, Heloísa Vitória da Silva Oliveira, Cauã Eduardo Lima da Silva, Letícia Valdenice Amorim Batista, Luiz Henrique Dantas Lins, Luísa Sofia Pereira dos Santos, Lucas Miguel Silva de Andrade, Matheus Belarmino da Silva, Miguel Augusto Leite da Silva, Nathaniel Gonçalves da Silva, Pedro Henrique Urbano Barcelos da Silva, Pedro Lucas Cabral dos Santos, Rafael Barbosa Soares, Richard Gabriel da Silva Souza, Tiago Henrique Lopes Oliveira, Williams Alex Soares da Silva e o Evison de Souza Santana. Então, gente, vejam só. Eu preparei para vocês aqui alguns exemplos de contas de subtração com reagrupamento, com reserva, tá? A gente já aprendeu contas de adição, a gente já viu contas simples de subtração, né? Contas de menos. A gente já trabalhou nesse período multiplicação, já fizemos tabuada. E estamos vendo a divisão, né? A gente já viu isso, né? Tanto essa semana como nas semanas anteriores, que a gente já trabalhou. E eu quis relembrar a vocês um pouco da subtração, só que subtração com reserva. Trazer para vocês algumas dicas de como a gente resolver essas operações, né? Essas subtrações com reserva, ou pedindo emprestado, ou por reagrupamento. Aí vejam só, aqui eu coloquei para vocês aqui na minha tabelinha dois exemplos. O primeiro é 42 menos 18. Vocês sabem, né? Lembrando lá do quadro de valor de lugar, que eu sempre falo a vocês, unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena, enfim. Relembrando o quadro de valor de lugar, a gente está vendo aqui que o número 8, o número 2 estão abaixo da casa da unidade, né? E o número 4 e 1 estão à base da casa da dezena. Aqui eu tenho uma unidade e aqui eu tenho uma dezena, né? A gente já sabe disso, que a gente já trabalhou há um tempo sobre essa questão. Só que aí, o que é que acontece? Eu tenho 42 para subtrair 18. E eu sei que o 8 é maior que o 2. Como é que eu vou tirar 8 de 2? Eu não posso. Então, eu tenho que pedir emprestado ao número que vem depois. Então, qual é o número que vem depois aqui? Que eu posso pedir emprestado? O número 4. Ele vem depois e eu posso pedir emprestado. Então, eu vou pedir aqui, um emprestado. Aqui passa a ser 12 e aqui passa a ser 3. Então, agora eu posso. Não posso? Aí, uma dica que eu dou. A gente tá querendo saber quanto é 12 menos 8. E aí, eu já sei que eu já tenho 8. Quanto é que falta dos 8 que eu já tenho para chegar em 12? É o resultado que a gente procura aqui. Já tenho 8 na minha mão. Então, eu vou fazer 9, 10, 11, 12. 4. Então, eu sei que 12 menos 8 é igual a 4. E 3 menos 1, 2. Resultado, 24. Esse é o resultado da operação que eu vou ter aqui, 24. Aí a gente vai para o próximo exemplo. Então, novamente,
Eu tenho aqui 53 menos 16. Só que eu sei que o 6 é maior que o 3. Como é que eu posso tirar de 3, 6? Eu não posso tirar. Então, eu tenho que pedir emprestado. Então, justamente isso que a gente está fazendo, de pedir emprestado ao número que vem depois, é o que a gente chama de subtração com reserva, subtração por reagrupamento, subtração de pedir emprestado. A gente está pedindo emprestado. Então, aqui, ó, eu vou pedir emprestado ao 5, 1. O 1 vem aqui. E o 3 passa a ser 13. E o 5 passa a ser 4. Então, 13 menos 6. Olha aquela dica que tia Carla deu no início dessa videoaula. Já tenho 6 na minha mão. Quanto é que falta para chegar em 13? Já tenho 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu falto 7 números para chegar em 13. Então, eu sei que 13 menos 6 é igual a 7. E 4 menos 1, 3. Resposta dessa operação aqui, 37. Essa é a resposta que eu vou ter dessa operação, 37. E aí, eu preparei para vocês mais 2 exemplos de subtração com reserva. Eu tenho aqui 75 menos 19 e 14 menos 9. Vamos começar a responder. Eu não posso tirar 9 de 5, né? Eu não consigo ter esse resultado, tirar 9 de 5. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou pedir emprestado ao 7. Pedir 1 emprestado ao 7. Então, aqui ó, passa a ser 15 e aqui passa a ser 6. 9 para tirar de 15. Já tenho 9 na minha mão. Quanto é que falta para chegar em 15? Então, vamos lá. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 6. Faltam 6 números aqui, ó, para chegar em 15. 6 menos 1, 5. Resposta, 56. Já aqui, eu tenho 14 menos 9. Quanto é que eu falto aqui para chegar em 14? Se eu já tenho 9 na minha mão. 9, olha. 10, 11, 12, 13, 14. 5. Então, 14 menos 9 é igual a 5. Então, veja. Eu coloquei essa conta aqui para mostrar a vocês que aqui eu não preciso pedir emprestado. Eu já posso responder direto, né? Já que aqui é o número 1, não é verdade? Aqui não tem nenhum número abaixo. Já posso responder direto, abaixo do 1. Então, vejam, gente. A gente acabou de revisar, de conhecer, de ver, né? Uma forma de subtração, que é a subtração com reserva. Quando a gente deve pedir emprestado ao número que vem depois para conseguir fazer as subtrações. Mas se eu tivesse esse seguinte exemplo aqui. 16 menos 13. Aqui, ó. 16 menos 13. Era necessário aqui eu pedir emprestado? Não, gente, não era. Porque eu posso tirar 3 de 6. 6 menos 3 é 3. E 1 menos 1 é 0. Então, não seria necessário eu pedir emprestado aqui, né? E é uma continha de subtração que a gente já vem fazendo, né? Subtração é a operação de menos. Adição é a operação de mais. Lembra que a gente faz esse jogo? Adição é a continha de mais. Subtração é a continha de menos. E multiplicação e divisão, que a gente já está vendo. Só que vale sempre lembrar e ressaltar que a gente sabe o nome dos termos dessas operações, não é verdade? E que a gente já vem estudando e conhecendo, né? Então, quando tia Carla fala continha de adição, eu me refiro à continha de mais. Continha de subtração, eu me refiro à continha de menos. E aí eu tenho a multiplicação e a divisão. Lembrando que os termos da conta de subtração, a gente vai ter
Minuendo, subtraindo e resultado. Minuendo, esse aqui de cima, subtraindo esse segundo aqui e o resultado. Já na soma a gente tem primeira parcela, segunda parcela e resultado. Que a gente já viu sobre isso em aulas anteriores, né? Que Tia já falou. Desde quando a gente começou a trabalhar com as 4 operações. E agora a gente está focando na tabuada, a gente está focando nas 4 operações, a gente está focando na divisão, a gente está focando na multiplicação, a gente está focando na subtração, na adição. A gente está focando em trabalhar as 4 operações, não é verdade? Que vão ser coisas, né? Assuntos, conteúdos que a gente vai levar para o resto da vida, trabalhar com as 4 operações. A gente sempre vai ver nas séries as 4 operações, né? A gente nunca vai deixar de ver as 4 operações. E até no nosso dia a dia mesmo, né? Quando a gente vai ao supermercado, faz uma compra, aqueles valores dos produtos vão ser todos somados. É uma conta de mais, é uma continha de adição. Então, a gente vai estar sempre trabalhando com essas operações. Por isso que é importante que a gente sempre esteja revisando, esteja relembrando, e esteja calculando, né, essas operações, porque a gente sempre vai trabalhar. Trabalhamos no primeiro ano, estamos trabalhando no segundo, vamos trabalhar no terceiro, vamos trabalhar no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono, no primeiro ano do ensino médio, no segundo ano, no terceiro ano, enfim, gente. A gente vai estar sempre trabalhando com essas contas de operação. Então, é sempre bom a gente estar relembrando. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, né, de hoje de matemática, né, relembrando o conteúdo de subtração. E agora eu queria mudar o foco do nosso vídeo hoje. A gente finalizou, né, com essa dica de matemática e eu queria agora trazer vocês para fazer uma reflexão com o nosso tema de hoje de ensino religioso, né? Eu estava pesquisando um tema para trazer para vocês, para trabalhar com vocês, que englobasse a sociedade, que englobasse ensinamentos como o amor, como a paz. E aí eu cheguei em uma palavra que eu trouxe hoje de tema para vocês da nossa aula de religião, que é empatia. Já ouviram falar nessa palavra empatia? Alguma vez já ouviram falar o que seria empatia? Então, eu vou dizer a vocês o que seria a empatia, né? E trabalhar um pouquinho com vocês sobre essa palavra, esse significado. Aí eu separei para vocês um pequeno texto para falar sobre empatia, tá? Quando pesquisamos o significado da palavra empatia, encontramos não só a definição simplificada, como também a descrição, feita pela psicologia e sociologia. De acordo com os dicionários, empatia é o processo de identificação em que o indivíduo se coloca no lugar do outro e, com base em suas próprias suposições ou impressões, tenta compreender o comportamento do outro. Também temos como significado de empatia uma forma de cognição do eu social mediante 3 aptidões: para se ver do ponto de vista de outro, para ver os outros de outro ponto de vista ou para se colocar no lugar de outros. Então, veja, nesse pequeno texto, que eu ainda vou falar mais para vocês, o primeiro momento fala sobre o significado que está no dicionário da palavra empatia. E uma coisa que a gente vê muito nesse significado da palavra empatia é de que as pessoas, quando sentem empatia, se colocam no lugar de outro, né? Tem a sensibilidade de se colocar no lugar de outro, né? Para promover o amor, para promover a paz, para promover a união. Ela se coloca no lugar do outro. Mas como assim, tia, se coloca no lugar do outro? Vou dar aqui um exemplo, tá? De empatia. Nas ruas de São Paulo, as madrugadas são muito frias. E há uma presença muito grande de moradores de rua. E devido a essa questão da pandemia do Covid, foram-se feitas várias ações para ajudar esses moradores de rua, que não tem como ficar em casa no seu isolamento social,
para trazer máscara, para trazer alimentos, para trazer agasalhos e cobertores. Então, as pessoas que organizam esses mutirões, praticam essas boas ações, elas estão tendo empatia por aqueles moradores de rua que durante a pandemia não tem lugar para ficar, porque eles moram na rua, para ficar no seu isolamento social, tá? Então, esse exemplo que eu estou falando para vocês, esse exemplo prático e simples, mostra uma certa empatia de um grupo de pessoas que se coloca no lugar do outro, que está no lugar de vulnerabilidade, que está no lugar de necessidade. Então, elas estão tendo empatia porque estão ajudando o outro. Vou dar aqui algum exemplo também. Às vezes, quando a gente está passando por uma situação difícil e recebe uma ajuda, a pessoa que nos ajuda, ela está tendo empatia com a gente, está colocando-se no nosso lugar e tendo empatia, sendo prestativo, sendo solidário. Eles estão nos ajudando. Então, empatia, a gente vê que é o ato de se colocar no lugar do próximo e ser solidário, de sentir amor, de sentir compaixão, né? De sentir união, de sentir a vontade de fazer o bem àquele que está precisando no momento. Então a gente está tendo empatia. Deixa eu continuar a leitura do texto aqui para vocês. Aí a gente tem o seguinte aqui. Quando falamos em entender o outro pela visão dele mesmo, que no caso é justamente observar o outro, ver o que precisa e a gente ter compaixão, a gente entender das necessidades do outro, ter empatia, a gente se coloca no lugar e precisamos deixar muitos pensamentos para trás. Afinal, a todo instante, tudo que a gente aprendeu é colocado em prática de acordo com nossas experiências pessoais. Nesse momento em nosso coração, só existe espaço para o amor incondicional e para o não julgamento, sendo esse o último um dos mais difíceis quando falamos dos seres humanos. A partir do momento que a gente se coloca no lugar do outro, que a gente se põe à disposição do outro, a gente é solidário, a gente tem empatia. Porque ali a gente busca amar, a gente busca ajudar, a gente busca se colocar no lugar do outro e ajudar naquilo que ele precisa, naquilo que ele se encontra em grande dificuldade, tá? E aí, nesse texto que eu trouxe para vocês, tem algumas dicas que traz pra gente, para que a gente possa entender e ser mais empático, ter mais empatia pelo próximo. Aí tem algumas dicas aqui que eu achei super interessante trazer para vocês. Já que a gente está trabalhando com empatia, com solidariedade, com amor ao próximo, em se colocar no lugar do outro. Olha as dicas. Procurar entender um problema, tá? Do outro e entender que nem sempre ele é causado apenas por uma pessoa. O que isso quer dizer? Que às vezes nós seres humanos, quando temos algum problema, a gente pensa que o problema só aconteceu por causa de uma única pessoa, de um único ato, né? E esquecemos que às vezes o problema ocorre devido a vários fatores e que não está relacionado apenas a uma única pessoa, a um único acontecimento e que todos os cantos são envolvidos. Então, quando a gente tem empatia, a gente se coloca no lugar do próximo e tem esse posicionamento de que nem sempre as coisas aconteceram só por causa de um. Que todos estão envolvidos. Às vezes, numa situação do cotidiano da gente, às vezes acontece algo com um conhecido nosso, um coleguinha nosso, uma discussão, enfim, acontece algum problema e a gente acredita que o responsável exclusivamente pela situação é a pessoa que ocorreu o problema, quando na verdade é uma soma de fatores e que a gente deve se colocar no lugar do outro, ter empatia e dizer não. O problema não aconteceu só por causa de fulano, só por causa de ciclano. É uma soma de fatores. Houve envolvimento de todos, tá? Muitas vezes, quando a gente está acreditando na nossa certeza de que estamos corretos,
acabamos não prestando atenção no próximo e de que tudo está relacionado, tá? Uma segunda dica: entender que o problema também não é causado só por você. Como eu já falei, a gente entende que o problema não é causado só por você. Pode ser causado por toda uma soma de fatores. Então a gente tem que entender isso para que a gente possa se colocar no lugar do próximo. E ter mais paciência. Ser paciente. Então, quando a gente é mais paciente, a gente está exercendo uma empatia, a gente está sendo paciente com o próximo, a gente está sendo solidário, a gente está ajudando o próximo. E aí eu queria terminar essa reflexão sobre empatia falando para vocês uma pequena passagem, bem pequenininha, sobre a empatia. Empatia é saber enxergar a alma do outro sem julgar nada do que está ali. É respeitar o espaço e o tempo de cada um. E é compreender que as dores pesam de jeitos diferentes dentro de cada pessoa. E nem sempre o que é fácil para você também vai ser fácil para o outro. Esse pensamento aqui é de Gabriela Freitas, tá? E fala sobre a empatia, de que a gente deve se colocar no lugar do outro, ser solidário, analisar toda uma situação, ser paciente, né? Se colocar à disposição do próximo para ajudar, ter empatia. Dizer assim, vou dar aqui um exemplo. Eu estou chateando o meu coleguinha, estou fazendo bullying. O bullying é errado. Eu não posso fazer bullying com o meu coleguinha. Aí você se coloca no lugar do coleguinha que você está apelidando, que você está fazendo bullying com o colega. O coleguinha não gosta. Você também não iria gostar de ser apelidado, de que tivesse pessoas fazendo bullying com você. Então, quando você se coloca no lugar do próximo, no caso desse exemplo, se coloca no lugar do seu amiguinho e vê que você também não queria que fizessem isso com você, você está tendo empatia e não vai mais praticar bullying, fazer essas ações, né? De estar apelidando o coleguinha, que não se deve existir, que não se deve ter. Então, a gente está tendo aí empatia, se colocando no lugar do próximo. Então, meus amores, o nosso vídeo tá ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Dessa reflexão sobre empatia. E eu vou deixar aqui para vocês na plataforma alguns exercícios para vocês fazerem, tá? Que envolvem todo esse conteúdo que a gente trabalhou hoje. Então é isso, meus amores. Um beijo. Fiquem com Deus. Tenham um bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.